Bom, como de costume, todas as quartas-feiras, estamos recebendo ele, doutor Sandro Marcini, psicólogo clínico. Olá, Renato, boa e aí, tarde. doutor Sandro, boa tarde, Como tudo vai? bem? Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje, mais uma vez, um tema muito importante, um tema muito relevante, né? Que impacta a nossa sociedade e o mundo, dependência química, né? O uso e o abuso de substâncias psicoativas. É isso aí. Então já vamos abrir já perguntando, né, doutor Sandro, o que vem a ser dependência química? Bom, dependência química é qualquer uso abusivo que venha trazer impactos negativos na vida social, na vida profissional, afetiva, emocional e familiar do dependente químico. No sentido de, já englobando o álcool, as drogas em excesso, é mais ou menos isso também, doutor? Sim, a dependência, como o nome diz, né, é uma dependência quando você perde o controle sobre o uso de qualquer substância psicoativa. Então, a gente pensando em drogas ou em álcool, né, qualquer substância que tenha a capacidade de alterar o funcionamento cognitivo, o funcionamento cerebral. Então, nosso sistema nervoso, com qualquer alteração que ele ocorra por uma droga, aí sim você vai ter as classificações das drogas, né? As drogas depressoras, as drogas estimulantes e as drogas perturbadoras. Tem as drogas perturbadoras? Isso, tem as categorias de drogas, mas qualquer droga, remédio é uma droga, qualquer droga ingerida, ela vai mudar o funcionamento cerebral. E quando a gente faz muito uso desta droga, seja ela qual for, do cigarro, do álcool, da cocaína, da maconha, do crack, qualquer droga, a gente vai criar a tolerância, né? E aí a tolerância é um dos princípios para a gente fechar diagnósticos para dependências de drogas. Então, você já tirou aqui já uma conclusão. A dependência química, até então, quando as pessoas elas recebem essa palavra, não quer dizer que venha a ser dependência química só de drogas, cigarros e bebidas. Dependência químicas também são remédios. Também remédios. Tem alguns chás alucinógenos, né? Olha. Então a gente tem uma categoria muito grande, tem os solventes, gasolina, éter, tinta, então assim, são vários solventes. A gente tem diversas categorias de drogas, né? E para se fazer um diagnóstico de dependência química, para você saber quem é um dependente químico, tem alguns critérios. Então assim, a pessoa tem um forte desejo de usar droga, um desejo incontrolável. Quando ela começa a usar droga, ela não consegue parar de usar droga. E se ela para de uma hora para outra, ela tem aquele sintoma de abstinência, com mudanças comportamentais, no humor, no sono, na alimentação, né? Estresse. O estresse, isso, porque você muda completamente o seu funcionamento mesmo. Sim. Químico. Então, estes parâmetros, né, o estreitamento de repertório, a pessoa começa, tudo que ela vai fazer ao seu redor tem que envolver a droga. Né? Mesmo a despeito de complicações clínicas, prejuízos, sejam eles cognitivos ou físicos, familiares, sociais, a pessoa continua usando droga. Então, aí a gente consegue fechar o diagnóstico. Fala, olha, este cidadão, este indivíduo, realmente ele faz um uso nocivo, ok? Acarreta diversos problemas, mesmo assim ele continua fazendo uso. Então, é um dependente químico. Nossa, então você pode falar um pouquinho pra gente o que caracteriza a dependência química? Então, exatamente isso, é o forte desejo de usar droga, né? É a perda de controle, é a tolerância da droga. Quando a gente vai usando droga, qualquer droga, até mesmo remédio, quando você se habitua a tomar um remédio, ele deixa de fazer efeito. Isso Verdade. Serve para o álcool. Isso no organismo, para o organismo. Isso serve para o álcool e qualquer outras drogas. Então, assim, tem, aí volto a dizer, é o forte desejo de usar, a perda do controle quando usa, a tolerância, a abstinência, usando a despeito do seu quadro, do reflexo que a droga traz para a sua vida, você continua usando, né? Então, estes seriam os critérios, né? E o estreitamento de repertório, você acaba tendo prejuízo em todas as áreas da sua vida, então você abandona, tem evasão escolar, tem abandono do trabalho, ou uma má produção do trabalho, o distanciamento social, né, que é o estreitamento desse repertório quando você tem a droga. Então, esses são os parâmetros perante ao CID-10 ou CID-11, né, que nos embasamos para fazer o diagnóstico de dependência de substâncias psicoativas. Eita! E qual que seria, doutor Sandro, a diferença
da dependência química para os transtornos mentais? Então, é uma pergunta muito profunda, muito pertinente. A gente sabe que quando tem o diagnóstico de dependência química, a gente não fecha a gente não fecha diagnóstico de transtornos mentais. Porque a dependência da droga, o uso e o abuso da droga, ele leva a quadros psiquiátricos, a quadros psicóticos, a quadros de ansiedade, a quadros depressivos. Então, para que a gente feche um diagnóstico de transtorno mental, a gente primeiro precisa fazer uma boa anamnese, ver se esse indivíduo tem histórico de abuso de drogas. Se ele tiver histórico de abuso de droga, eu não posso falar que ele é um dependente químico, eu não posso falar que ele é um depressivo, porque se a droga apareceu na frente, eu tenho que tratar num primeiro momento como dependente químico, aí a gente faz o tratamento, coloca ele em abstinência, passado 30 dias, se esse sintoma ele desaparece, então a gente fala, olha, era um transtorno psiquiátrico induzido por substâncias psicoativas. Uau! Agora, se a gente tira a droga, a gente trata, isola, ele está desintoxicado e ele permanece fazendo os quadros psicóticos, delírios, depressão, ansiedade, aí sim, aí a gente descarta a dependência puramente e aí a gente pensa no segundo, na comorbidade associada que seria esse transtorno mental. E a dependência química não é nada mais, nada menos que a pessoa que já é dependente daquele vício, ela também pode tornar outra pessoa a ser dependente também, não é isso, doutor? Sim. Mediante as influências. Então, cabe à pessoa que conhece e sabe que tem um amigo, parente, ou a nível familiar, que é dependente químico, já procurar um psicólogo, né? Não, precisa. Dependência química, quando a gente fala de dependência química, não é só o psicólogo, porque o psicólogo é muito importante, porque o cara é capacitado, ele estuda, ele vai orientar, mas por vezes a dependência química tem que ser tratado com remédio. Lembra que ele está intoxicado com uma substância química. Então, quando a gente tira essa substância química, o organismo dele realmente entra num colapso muito grande, pensando no olhar químico. Então, por vezes, precisamos sim da ajuda de medicamento, né, da terapia por medicamentos, para que a gente controle o humor, para que a gente controle a irritabilidade. Haja visto que tem algumas drogas que o quadro de abstinência pode levar à morte. Sério? Então, se a gente pensar na heroína, se a gente tirar a heroína de uma vez, a pessoa pode vir a falecer. O álcool, dependendo da intoxicidade do álcool, dependendo da gravidade da dependência alcoólica, delírio extremes, dependendo dessa gravidade, se eu tiro o álcool de uma maneira e não faço um suporte clínico, um suporte medicamentoso, essa pessoa pode vir a óbito. Então é algo muito delicado o tratamento das dependências de drogas. Porque é o tipo de pessoa que ficou a vida inteira naquela dependência. E você tirar assim da noite pro dia, ela vai ficar se sentindo mais oprimida no sentido de querer ter o objeto, o produto, e quando ela vê que ela sente dificuldade de ter aquele objeto, ela entra em pânico, desespero. Podendo até se matar. Haja visto o cigarro. Se a gente pegar o exemplo, uma droga lícita, se a gente pegar o cigarro e o álcool, né, são drogas lícitas, né, são as drogas mais usadas mundialmente. As drogas lícitas são as drogas mais usadas. E aí a gente pode pegar o álcool e a gente pode pegar o cigarro. O tratamento já é difícil. Todo mundo sabe, todo mundo já conviveu com algum tabagista, né? E sabe que o tratamento do cigarro é complexo e difícil. A pessoa realmente ela tenta, por vezes, abandonar o vício do cigarro e não consegue. Porque além dessa dependência comportamental que ela tem, o ato de fumar, essa simbologia, ela tem a dependência da nicotina. Então, assim, esse tema é muito complexo, né? A gente sabe que nas últimas 2 décadas, o Brasil ele foi referência na diminuição do tabaco. A gente sabe disso, mas agora, com esses cigarros eletrônicos, com os vapers da vida, com narguile, né? Os pods, este número crescente de jovens tá preocupante. Aumentou e muito. Falam-se em 40%. Então 40%? 40% dos jovens agora estão consumindo, jovem mesmo, assim, a partir dos 14 anos até os 20, 23 anos, estão consumindo muito esses cigarros eletrônicos. Uau. E qual tem sido as estatísticas de pessoas dependentes químicas aqui no Brasil?
Olha, no Brasil, na pandemia, teve um levantamento recente, aumentou-se 40% o uso, o abuso da dependências de substâncias psicoativas. E aí entra todas, entra o álcool, entra a maconha, vai entrar o álcool, vai entrar a cocaína, vai entrar, enfim, todas as drogas, né? Teve um aumento de 40%. Teve um último relatório sobre drogas agora, lançado no ano passado, em 2021, das Nações Unidas. Ela tem um departamento que cuida só do uso de drogas no mundo. No mundo? No mundo. Então, no mundo, nos últimos 10 anos, a última década, teve um aumento de 22% no consumo global de drogas, de substâncias psicoativas. E a gente sabe que a que mais se usa legalmente é o álcool, mas a droga mais usada, a droga ilícita... A número 1 é o quê? O álcool? É o álcool? Droga, sim, drogas de... Uau. E depois o quê? Depois do álcool, a droga ilícita mais usada é a maconha. No Brasil, a gente tem uma prevalência de 7,7% de pessoas, de jovens que usam a maconha. E o preocupante no Brasil e nos Estados Unidos, este mesmo relatório aponta que 40% dos jovens, eles têm a maconha e eles acreditam que a maconha se tornou uma droga ineficaz, uma droga terapêutica. Então imagina, você pegar uma escala de 1.000 jovens, né? 400 jovens acham que a maconha não faz mal. Isso é muito perigoso, porque a gente sabe, se a gente pegar a maconha de hoje, do século XXI, para maconha, se a gente colocar há 2 décadas atrás, nem muito tempo assim, o nível de THC, que é o componente químico que dá barato da droga, ele aumentou 3 vezes. A média desse THC, a gente encontrava a maconha com uma média de 2, 3% do THC. Hoje esse THC passou de 14%. Então imagina, hoje a droga, até a maconha hoje, ela o nível de viciar da droga, o potencial viciante dela, o potencial de intoxicar a pessoa, de fazer a pessoa se tornar dependente, aumentou em 3 vezes nas últimas 2 décadas. Poderíamos até falar, doutor, que para quem é dependente químico, que um dos motivos seria a pandemia. Mas não, as pessoas já eram dependentes em excesso antes mesmo da pandemia. A pandemia agravou, né? Agravou na pandemia. 40%. 40%. O estudo mostrou. Só que a dependência química, primeiro, não é uma doença que se instala da noite pro dia. Ninguém nasce dependente químico. A gente sabe que a dependência química, como outros transtornos mentais, ok, tem várias influências. E a dependência química não é diferente. Então ela tem o fator genético, é claro que tem, a gente sabe, mas tem o fator social, de personalidade, essa coisa que você disse o jovem, né, na formação da sua personalidade, o jovem ele fica muito vulnerável. Porque quando ele está começando a entrar na adolescência, que é o abandono da infância para o início da vida adulta, ele se espelha muito com os amigos. Então, se esse jovem ele está num grupo de amigos os quais usam droga, a probabilidade de ele usar droga é muito maior. É muito maior. É muito maior. E aí a gente tem outro critério, a predisposição genética, a gente tem o histórico familiar, a gente tem o histórico cultural. Então, assim, é complexo, né? O uso de droga é algo complexo de ser elencado um único fator ou um único momento. Começou a usar droga porque perdeu o emprego, começou a usar droga porque perdeu o namorado. Não, as pessoas, elas acabam usando droga por várias circunstâncias, por vezes até por curiosidade, e tem aquelas pessoas que realmente vão desenvolver a dependência por drogas e tem pessoas que não vão desenvolver. Mas isso a ciência não tem esse parâmetro claro. Não dá para saber, falar assim, este indivíduo vai usar droga e não vai se tornar dependente. Este vai usar droga e vai se tornar dependente. Não tem essa segurança. Então, eu, enquanto profissional da saúde, a minha recomendação é não experimente. Não experimente. Porque vai que você experimente e gosta, primeiro é o primeiro risco. O segundo, você pode experimentar e também vir a desenvolver a dependência de droga. Porque aí, quando a gente fala em dependência, a gente fala em escravidão.
A pessoa deixa de gozar da sua liberdade de ir e vir por conta da droga, que é um dos critérios, né? Um dos critérios para fazer o diagnóstico é o estreitamento de repertório, que é isso, a pessoa até consegue trabalhar male desde que tenha droga, até consegue estudar desde que tenha droga, até consegue sair, viajar, ir para um relacionamento desde que tenha droga. Vamos curtir a vida, vamos curtir a festa, mas tem que ter bebida, Perfeito. tem que ter drogas, tem que ter o narguile. Aí entra a minha pergunta, doutor. É por falta dos pais falarem, ensinar, ou as influências em si da sociedade têm sido tão grande e a pressão tem sido tão grande que faz com que a pessoa, eu vou fazer, porque se eu não fizer eu vou ser careta. Na minha época era assim, meus amigos falavam, você tem que beber, Renato, se você não beber, você não é homem. Renato, você tem que ir para motel, se você não for para motel, você não é homem. Renato, você tem que ir fumar, se você não fumar, você não é homem. Lá atrás, né, era meio que assim, mas só que aí, quando eu senti essa influência, essa pressão dos meus amigos, eu também pensava o seguinte, não, mas minha mãe me deu educação, não vou fazer isso. Porque se eu fizer, eu vou apanhar. Então, é um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo? É um pouco de tudo. É claro que a formação, é claro que a nossa educação conta, é claro que a educação dos pais, o exemplo dos pais é fundamental. A gente sabe disso e é fundamental. Só que os nossos pares, as nossas influências, aonde a gente anda, traços de personalidade, viu? Em algum momento você se sentiu pressionado e você rompeu. Isso Sim. é traço de personalidade. E isso é autoestima. Você conseguiu se colocar. Tem pessoas que são introvertidas, tem pessoas que são inseguras, tem pessoas que são mais amedrontadas e acaba não tendo esta iniciativa de se impor perante ao outro, de se impor perante a algo. Eu quero ou eu não quero fazer. Então a influência, assim, ela é muito vasta. É claro que se você tem uma família protetiva, uma família que educa, se essa família conhece os seus amigos, se controla de uma forma razoável com quem você vai, aonde você vai, até que hora você fica, quem são os seus amigos, quem são os familiares dos seus amigos, tudo isso são fatores protetivos, né? É uma rede de apoio que você cria para prevenir, né, a experimentação da droga, porque como eu disse, ninguém nasce dependente. Sim. O dependente químico foi aquele que usou droga. Tem um estudo que diz que aproximadamente quando o familiar descobre o problema com droga, este jovem já está usando há 3 anos. É o que, doutor? Quando os pais descobrem, Olha. então assim, você começou a descobrir um comportamento diferente do seu filho, uma dificuldade na escola, baixo rendimento na escola, no trabalho, no relacionamento, isolamento. Quando você consegue perceber muita alteração e se tem droga envolvido, claro que a gente não pode generalizar, pode ter quadros psiquiátricos, né, fobias sociais, depressão, a gente sabe disso. Sim. Mas pensando em droga, se tiver droga relacionada, os estudos mostram que aproximadamente já se passaram 3 anos. Ai. Então é o que eu disse, ninguém se torna dependente hoje. A dependência é uma doença crônica que ela vai se instalando aos poucos. Então quanto mais eu uso, mais eu me acostumo com a droga, mais eu gosto da droga, mais eu sinto aquele prazer e eu quero buscar esse prazer novamente. E é algo que só cresce. Por isso a tolerância, né? Então é o forte desejo, aí tem a tolerância, e quando eu uso eu perco o controle, e assim, isso vira uma bola de neve. Se eu paro de usar, eu tenho sintomas de abstinência. Então se eu vou viajar o final de semana com a minha família, passo uma semana em viagem e não tem droga, eu fico irritadíssimo, o meu apetite muda, o meu sono muda, a minha relação com a minha família muda. Então, assim, é complexo. Os pais, os educadores, os profissionais da saúde precisam sim ter um certo conhecimento sobre as consequências, sobre os sinais, sintomas, né, do que as dependências químicas elas acabam desenvolvendo para que a gente saiba olhar, orientar e tratar. Uau! E lembrando para todos que estão nos assistindo nesse exato momento que a palavra sobre dependência química, né, só algumas pessoas podem ter, dona de casa ou então o meu amigo que está nos assistindo pode pensar assim, essa palavra é para o meu filho, essa aqui é para o meu sobrinho que está em excesso com álcool, está em excesso com drogas, em cigarro.
Não é só para eles não, para você também, minha amiga, que aí fica na dependência de remédios, não é isso? Sim, Doutor Sandro? perfeito. É para você também, minha amiga, que Perfeito. qualquer negocinho, ai, vou tomar um remédio para dor de cabeça, né? Às vezes a pessoa só precisa relaxar e dormir, Sim. já quer se entupir de remédio para dor de cabeça. Aí tô com uma dor muscular, aí já bota outro remédio. Aí tô com uma dor não sei onde, e já a pessoa fica também na dependência sim, química, né, doutor? É claro, porque a dependência, como a gente disse, como eu disse, não é só de drogas ilícitas. Tem pessoas que conseguem fazer dependência de droga prescrita por médico. Então você vai no psiquiatra, você vai no neurologista, ele prescreve uma medicação X. Você começa a desenvolver o abuso dessa medicação, você vai desenvolver a tolerância por ela, e aí o efeito esperado, ele fica a desejar. Porque quanto mais a gente aumenta a dose, mais intoxica o corpo, mais o corpo se acomoda com a substância, e aí você tem que aumentar a dose. E isso é uma coisa interminável, que é o que acontece com qualquer droga. Né? E com remédio é a mesma coisa. Doutor, para nós fecharmos agora com chave de ouro, a dependência química tem ou não tem cura? Tem tratamento. Tem tratamento. A pessoa ela consegue viver de uma forma plena, desde que ela reconheça a doença, desde que realmente ela tenha um desejo sincero de parar de usar droga. Para vocês que me escutam, acredito que vocês conheçam um dependente de cigarro. Né? Olha a dificuldade que o tabagista sente para parar de usar droga. Então imagina qualquer outra droga que tem um potencial maior do que a nicotina. Então a gente, assim, realmente, quando a gente aponta é muito fácil, mas quem está vivendo a dependência química na pele ou a dependência alcoólica sabe o que eu estou falando. Eu lido com isso há mais de 20 anos, então eu sei o tamanho do sofrimento, o tamanho das dificuldades, mas eu também tenho casos, inúmeros casos de sucesso. Eu tenho pacientes que eu tratei de mais de 15 anos limpo, abstinente. Mais de 15 anos, mais doutor? Mais de 15 anos. Se vocês quiserem, um dia eu trago ele aqui. A gente bate um papo com ele, um amigo pessoal, né? Hoje ele direciona grupos de narcóticos anônimos. Ele leva a palavra, ele ajuda milhares de pessoas também, porque ele já passou por isso. Ele está abstinente há anos e hoje ele leva a palavra. Mas é um cara que um dia ele foi internado, um dia ele se tratou, um dia ele sofreu, dependente. Um dia ele é dependente, mas ele é um dependente químico em recuperação. Em recuperação. Porque por ser uma doença crônica, né, a ciência acredita, a ciência aponta que não tem cura. Mas a pessoa, uma vez estacionado, né, quando a gente promove a mudança de vida, quando a gente promove a recuperação e a abstinência, o dependente químico consegue gozar de uma vida livre e prazerosa como qualquer pessoa. Nossa, falou disso. Né? Mudando de hábitos, pessoas e lugares. A gente tem que mudar os nossos hábitos, escolher as pessoas às quais a gente convive, né? E aí a gente consegue realmente ir os lugares, né? Não adianta você parar de usar droga e você continuar frequentando o mesmo lugar que você frequentava antes. É verdade. Não é verdade? Falou aí disso, nosso mestre de todas as quartas-feiras, doutor Sandro Massini, trazendo esse papo tão pertinente sobre dependência química. Doutor Sandro, deixe, por favor, aí o telefone de contato, sim, prazer, sua empresa. Claro. Eu atendo na Somente Clínicas, o nosso site é somenteclinicas.com.br, o meu Instagram profissional é Sandro Massini _psicólogo. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, falando para vocês, podendo trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança e um pouco de conhecimento sobre saúde mental e qualidade de vida. Participe com a gente, manda as suas mensagens, as suas perguntas, que será um prazer a gente estar aqui discutindo e conversando com vocês. Entendi. Você viu, né? Não tem como gargalhar, né? Vamos libertar esse amigo? Busque ajuda, pare de fumar, hein? Ai, meu Deus, é muito bom fazer programa. É ao vivo, né? Isso é ao vivo, né? Não tem cortes, né? Não tem cortes. E ele tá ali pedindo, doutor Sandro, me ajude. Eu não vou nem falar do outro Juninho, que os outros Juninho fala, esquece. Doutor Sandro, mais uma vez, muito obrigado, querido, pelo carinho. Até quarta-feira da semana que vem. Se Deus quiser. Mais um papo aí bem edificante para todos nós. Até, forte abraço. Tchau, tchau.